5, podem seguir as duas Líderes Kids. Temos uma aqui na frente, outra no fundo, um de azul e outra de rosa. Mas você pode ir até o Kids também e abençoá-los. Amém? Pode levá-los até lá. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos começando uma série de ministrações sobre casas de paz. E o que eu tinha para falar sobre lealdade e honra, para vocês eu falei. Nós estudamos um pouco sobre isso no curso de maturidade, curso de líderes um pouco mais, e nós vamos abrir também a inscrição para o curso de maturidade. Eu quero encorajar você a fazer o curso de maturidade. Ele vai ser uma bênção para a sua fé. Na verdade, ele faz parte de todo um ciclo de maturidade. Então você recebe o Casa de Paz na sua casa, passa pelo encontro, começa a fazer parte de uma célula, batiza, é feita a consolidação, depois o maturidade, depois o curso de líderes. Então, se você não passou por todo esse trilho, você precisa passar. Então, eu quero te encorajar. Talvez você já passou pelo encontro, você já passou pelo Casa de Paz, talvez você faz parte de uma célula, mas você não fez a maturidade, não fez o curso de líderes. É importante você fazer, porque no curso de maturidade vai ser corrigido o seu relacionamento com Deus. Mas no curso de maturidade vai ser corrigido o seu relacionamento com Deus. No curso de líderes, como que você se relaciona com as pessoas? Como que você lida no dia a dia? O porquê que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós fazemos dessa forma, desse jeito? Então você só vai entender a hora que você de fato fazer esses dois cursos. Nós vamos lançá-los já essa semana e você pode se programar. Só estou esperando terminar o curso de casais para não chocar a quantidade de cursos, tá bom? Mas é importante que você faça. Porque sobre lealdade e honra, a gente ministra bastante nesses cursos e você vai ter um pouco mais de clareza. E nós vamos começar mais uma série de Casa de Paz. Chegou para nós um material, novo material do Casa de Paz. Nós estamos fazendo com o material do Danilo Figueira, mas o que nós percebemos? Foi uma bênção. Mas muitas coisas que tem ali não é como nós cremos. Nós cremos na graça de Deus, amém, irmãos? Então tinha muito lei, né, naquele material, e a gente tinha que aplicar muitas vezes fugindo daquele conteúdo. Mas agora nós temos o material da videira do pastor Ricardo Guimarães, ele é supervisor da vinha do Rio de Janeiro, e ele lançou esse material. Então a metodologia dele é a mesma, a única coisa que vai mudar é o conteúdo e o que você vai entregar para o seu filho da paz. Então, hoje eu vou falar justamente sobre o Casa de Paz. Ele é um método de evangelismo do Senhor Jesus, não é uma invenção humana, natural, mas esse material ele vai ser pregado aqui também aos domingos. Então domingo que vem eu vou começar a primeira lição dele. Por que eu vou fazer isso? Para ajudar você a compartilhar essa palavra, se for necessário, esclarecer as dúvidas do seu filho da paz. Porque o que acontece? No Casa de Paz, você não tem nenhuma obrigação, irmãos, de ir lá e ministrar um estudo, de ter um conhecimento bíblico, né? Isso na verdade é para os líderes de célula, amém? Já fizeram o curso de maturidade, fizeram o curso de líderes. O Casa de Paz, você vai lá orar, mas muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Então o que você tem que fazer? Se você assistir aqui a ministração, se você participar dos cultos, você vai estar muito mais preparado para responder. Suponhamos que numa Casa de Paz alguém pergunta algo para você que você não sabe, você vai ficar constrangido? Não. Fala, não, semana que vem eu trago a resposta para você. Ninguém é obrigado a saber de tudo, irmãos. Nem eu sei. Ninguém sabe tudo. Então, muitos irmãos, eles ficam intimidados, inibidos de fazer o Casa de Paz, porque o que eles imaginam? Vai que ele me coloca numa situação embaraçosa e eu não sei responder. Então, lembra que o Casa de Paz, você vai lá e vai ministrar na vida deles. Então, a única coisa que muda é que você vai presentear o seu filho da paz com esse livro, com esse material. E aqui tem um adesivo, que toda semana ele cola. Você vai colar junto com ele. Você fez a primeira semana, você cola um adesivo, tem uma temática.
Porque ele vai construir a casa dele, não fisicamente, mas ele vai construir a casa dele espiritualmente. E cada semana, cada adesivo é um tema, é algo que vai ser agregado dentro do lar, dentro da família. Porque, irmãos, nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que experimentamos a paz do Senhor Jesus, se não cuidarmos, a gente perde a paz, não é assim? Quantas vezes nós somos tentados a perder a paz dentro do nosso lar? Problemas na vida conjugal surgem, na relação com os filhos surgem, financeiros, de saúde. Então por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos perseguir a paz. Então a paz dentro do lar, ela não surge naturalmente, é necessário que haja um esforço. A palavra de Deus diz: esforçai-vos para viver em paz com todos. Então viver em paz requer de nós um esforço, uma dedicação, um comprometimento. Então se o casal ele não se comprometer, ele não vive em paz. Se você não cuidar para viver em paz com a sua família, você não vai viver em paz. É assim no seu trabalho, é assim na sua célula, em todo ambiente onde há pessoas. Então nós que cremos no Senhor Jesus e recebemos a sua paz, nós temos que nos esforçarmos para viver em paz. Agora pensa comigo, imagina aquela pessoa, aquela casa que não conhece o Senhor Jesus. Porque aonde Jesus chegava, irmãos, a primeira bênção que ele liberava sobre aquela casa era o quê? Paz seja com vocês, paz seja convosco. Por quê? Porque a paz é o bem mais precioso que nós podemos ter em Deus. Então talvez você tenha olhado para uma família e você fala: nossa pastor, que família perfeita. Eu olho para eles, o casamento, nossa, não tem problema. Quero dizer para você que todo casamento tem problema, toda família tem problema, e aqueles que não têm Jesus, ainda mais, mas muito mais. Eles não conhecem a verdadeira paz, eles não sabem de fato o que é a verdadeira paz. Então nós precisamos olhar para aquelas famílias que ainda não tiveram essa experiência, entender que eles estão em tormento, a vida deles está um caos. Então Casa de Paz tem como esse objetivo, alcançar essas vidas que ainda não experimentaram a paz, não experimentaram o amor de Deus, não experimentaram o perdão de Deus, não experimentaram a presença de Deus, não experimentaram a graça de Deus. Então não fica achando que não, está tudo bem com as pessoas à minha volta. Não estão. Se Jesus não habita naquela casa, não há paz, só há tormento, não há desfrute, só há gritaria, não há alegria, só há intrigas. E o nosso objetivo é levar até as casas essa paz de Cristo Jesus. E nós estamos começando hoje justamente esse pontapé inicial em mais uma série de casas de paz. Eu tenho orado para que nós alcancemos nessa cidade 100 novas casas. Amém, irmãos? Porque o Casa de Paz não é somente para o pastor, para os discipuladores ou para os líderes, embora todos nós vamos fazer, cada um de nós vamos fazer, no mínimo um Casa de Paz. Mas o Casa de Paz é para todos os irmãos da igreja. Se você é filho de Deus, é batizado, você pode fazer uma Casa de Paz. Pastor, eu me converti, mas ainda não me batizei. Você pode ajudar alguém, um desses semeadores, a fazer o Casa de Paz. Não tem nenhum problema. Mas ele é para todos. Então eu estou lançando hoje aqui um chamado, uma convocação, uma missão, para que você faça um Casa de Paz. Ministre, porque muitas vezes nós imaginamos o quê? Pastor, mas minha casa não está bem, como que eu vou ministrar? Pastor, eu não estou bem, como que eu vou ministrar? Irmão, você acha que todo domingo eu subo aqui bem? Você acha que todo domingo quando eu subo a ministrar aqui, minha vida está perfeita? Eu não tenho problemas de enfermidade, eu não tenho problemas na família, eu não tenho problemas financeiros. Você acha que minha vida está sempre excelente? Não, o pastor não passa por problema, ele é pastor. Tiago diz que Elias, melhor dizendo, era um homem como nós, sujeito às nossas fraquezas. Então não existe pessoas que não têm os mesmos problemas que você tem. Todos compartilhamos dos mesmos problemas. Mas o que acontece? Quando eu subo aqui para ministrar, eu posso até subir mal, mas eu não desço mal. Sabe por quê? Porque a palavra, quando é falada, a palavra, quando é compartilhada, primeiro passa por mim. Jesus um dia chegou aos discípulos e disse: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Então, quando nós compartilhamos a palavra, o primeiro a ser abençoado sou eu. Então, aquilo que eu estou compartilhando passa por mim. Se eu estou falando de paz, a paz vai entrar no meu coração, vai regar a minha vida para depois alcançar o outro. Por que Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo vier, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando da presença de Deus, da sua palavra, que passa por nós, para depois atingir o outro. Então, no meio do caminho, você vai sendo limpo, no meio do caminho, você vai sendo curado, no meio do caminho, você vai sendo fortalecido. Mas o que o inimigo planta na nossa mente? Olha, tem algo para ser edificado na sua vida, olha, você não está pronto ainda. Talvez, como eu disse, para liderar uma célula, realmente você não esteja pronto. Requer um treinamento, requer um preparo, mas para fazer casa de paz, não. Jesus enviou discípulos recém-convertidos. O ministério de Jesus, irmãos, durou 3 anos, até a sua morte. Então, esses discípulos que ele enviou eram recém-convertidos. Ele enviou de 2 em 2. E hoje você é crente, você crê em Jesus, por causa do casa de paz, daquilo que Jesus estabeleceu. Então não deixe o inimigo colocar na sua vida bloqueios. Ou talvez você fala, pastor, eu estou precisando de um casa de paz. Talvez você veio aqui para ouvir isso. Pastor, eu preciso de um casa de paz. Minha família está em tormento, minha vida está em tormento, nós não estamos bem, eu não estou bem. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Tem queimado no meu coração o desejo pelo reino, pelas coisas espirituais. Faremos na sua casa um casa de paz. Quem aqui foi abençoado com a casa de paz já? Levanta as mãos, deixa eu ver. Olha que maravilha. Muitos irmãos. Então, hoje eu quero falar com você sobre o método de evangelismo de Jesus. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem faz, passa. Mas aquilo que Deus faz, permanece. Tudo que Deus faz, permanece. E Jesus, ele tem um método de evangelismo, que é o casa de paz. Esse é o método de Jesus. Você não vai ver Jesus fazendo encontro. Ele falou, olha, vem aqui, vem para a montanha. Vamos passar ali 3 dias, 4 dias, 2 dias. Depois nós voltamos. Você não vê Jesus fazendo isso. Embora ele ia para os montes orar. E é usado esse princípio para nós fazermos um encontro, legendários e assim por diante. Mas Jesus não fazia desse jeitinho como nós fazemos. E é muito eficaz. O encontro com Deus é um método de evangelismo mais eficaz. Mais eficaz. Muitos irmãos falam, pastor, o índice de conversão é de 20% a 25%, é pouco. É um dos maiores. Não existe nenhum método de evangelismo mais eficaz do que esse. Não existe. Agora, o casa de paz, ele é uma preparação para esse ambiente. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o casa de paz, e no meio do caminho, ou na conclusão desse casa de paz, nós enviamos a pessoa até o encontro com Deus, que é um final de semana, um retiro espiritual que nós ministramos na vida dela. Então, dos dias 11, 12 e 13 de setembro, nós teremos o nosso encontro de jovens e adultos, acima de 13 anos, os 13 anos acima. E o que nós fazemos nesse processo? Nós fazemos os casas de paz, para ministrar na vida dessas pessoas, para elas chegarem no encontro, sabendo do que se trata ali, com o coração preparado para receber, com a vida pronto para receber o que está sendo compartilhado ali. Então nós levamos para o encontro os nossos filhos da paz. Então, pensa comigo, se Jesus criou esse método, tudo que Jesus faz é bem sucedido, amém, irmãos? Tudo que Jesus fez foi bem sucedido. Onde Jesus coloca as mãos, ele não faz para não dar resultado. Então, a primeira coisa que você precisa entender, toda casa de paz, se você seguir os passos de Jesus, ela vai dar frutos. Todos os casas de paz que eu fiz, desde quando nós começamos aqui, todos experimentaram milagres. Todos experimentaram milagres. Amém? Não teve um que não teve. Conversões, milagres, batismo, todos tiveram. Algo Deus fez naquela casa. Algo Deus fez naquele ambiente. Agora, é importante que você faça esse caso de paz, ministre na vida das pessoas, da forma que Jesus de fato ensinou. É que a gente às vezes tem o nosso jeitinho, né? Não vou fazer do meu jeito, eu tenho um jeito mais fácil, eu tenho um jeito melhor, eu tenho um jeito mais prático de fazer. É onde que nós, muitas vezes, não entendemos isso. Que tudo que o Senhor faz lá é perfeito. Em Mateus 18, verso 20, ele diz um princípio importante: o valor das pequenas reuniões.
Ele diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas qual que é a nossa mentalidade? A gente imagina que Deus só se manifesta o seu poder em uma grande multidão, em uma grande aglomeração. Deus manifesta o seu poder em todos os ambientes, irmãos. Mas nos pequenos grupos foi onde os milagres de Jesus aconteceram. Todos os milagres de Jesus foram feitos nas casas. Nenhum foi feito no templo. Nenhum. Sabe por que Jesus não fez nenhum milagre no templo? Pelo contrário, no templo ele desceu o cacetete nos vendedores que estavam abusando dos valores. Derrubou tudo às mesas. Ele diz: a minha casa era chamada casa de oração. Porque o que estava acontecendo? Era normal, não era proibido vender nada ali no templo. Mas como vinha gente de fora para oferecer sacrifício, não tinha como trazer ovelhas, os cabritos de longe, eles tinham que comprar ali. E as pessoas então abusavam dos preços. Estavam comprando com preços abusivos, vendedores vendendo com preços abusivos. Jesus então faz, talvez aquela cena que muitas vezes é replicada, não em um ato de ira, mas um ato de indignação, e derruba as mesas de cambistas. Mas todos os milagres que Jesus fez foi nas casas, foi no ar livre. Então nós precisamos valorizar as pequenas reuniões, seja de célula, seja de casa de paz, porque ele diz: onde estiver 2 ou 3, é ali que ele manifesta o seu poder. Eu tenho aprendido que enquanto menor o ambiente, mais propício para milagre ele é, mais propício para experimentar o poder de Deus ele é, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Então nós não podemos minimizar ou de alguma forma desmerecer as pequenas reuniões. Por quê? Porque nós aprendemos com todos. Tem pessoas que dizem isso: não, pastor, eu não gosto de participar de uma célula, né, porque eu gosto de ver o Senhor ministrar. A pessoa acha que eu vou ficar feliz com isso. Não fico. Por uma questão muito simples. Se você acha que só o pastor pode te ensinar algo, isso é um orgulho. Na verdade, você pode aprender com todos. Você pode aprender até com seu filho, até com sua filha. Isso é ter um coração ensinável. Entender que todos têm algo para me ensinar. Que aquele líder de célula, ele tem algo para ensinar para você. Há uma autoridade sobre ele, aquele discipulador, aquele irmão, aquele integrante da célula. Ter um coração ensinável é ser capaz de aprender com todos, independente da sua escolaridade, independente do seu título, independente de quem ele seja. Todos têm algo para ensinar, porque toda a sabedoria vem do Espírito de Deus, não provém de nós. Aquilo que o homem oferece não serve. Mas quando nós colocamos a expectativa no homem, muitas vezes nós fechamos o coração para ouvir de certas pessoas. E é isso que o inimigo tenta colocar em você. Não, mas quem sou eu para ministrar e para fazer um caso de paz? Você é um filho de Deus, nascido de novo, habitação do Espírito Santo de Deus. É isso que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Não é o que você acha, não é o que as pessoas dizem, é o que a palavra de Deus diz que você é. Então valorize e olhe para a casa de paz como algo que Jesus estabeleceu para abençoar. Em Lucas, capítulo 10, verso 5 e verso 6, fala do objetivo do casa de paz. Porque nesse texto de Lucas 10, do 1 ao 12, fala justamente como é o casa de paz. Ele diz: quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Aqui existe um princípio importante. Se você fizer o casa de paz de acordo com a direção do Espírito de Deus, como eu disse, toda casa de paz será frutífera. Amém? Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa ela faz um casa de paz e ninguém se converte. Não acontece nada. E ela fala: meu Deus, deve ter algum problema comigo. E ela se desmotiva e não faz mais. Mas talvez você não entendeu como que se faz um casa de paz. O casa de paz você não faz na vida de quem você quer que se converte. Porque acontece isso, né? Eu quero que meu irmão se converta, eu quero que a minha família, eu quero que os meus amigos, é normal. Só que casa de paz é colheita, não é semeadura. Então você vai lá para colher. Já semearam na vida dela. Não é isso que Paulo diz? Diz que um planta e outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então casa de paz é colheita.
você vai lá e vai ter frutos. Se não teve frutos, eu errei de alguma forma em não observar em quem o Senhor quer que eu faça casa de paz. Então, o que você precisa observar? Você está fazendo esse casa de paz porque alguém está pedindo? Porque um amigo pediu? Ou porque de fato o Espírito direcionou? É porque você de fato quer que ela se converta? Ou porque de fato o Espírito direcionou para aquela pessoa? Porque tudo tem a hora certa, irmãos. Se você apanhar uma manga verde do pé, antes dela estar granada, o que vai acontecer? Ela não vai amadurecer e ficar doce, ela vai apodrecer. Porque ela foi apanhada verde. Então tem um tempo certo. É importante que esse caso de paz seja feito na vida das pessoas no tempo certo. Então como que eu vou saber? Nós temos alguns princípios, algum caminho. E você só vai saber se você jejuar e você orar. Então por isso que nessa semana vai ser a semana de jejum e oração. E na sexta-feira, agora nós vamos ter o nosso retiro do fogo aqui no prédio, amém? Sexta-feira, 19h30, vamos estar aqui no nosso retiro do fogo. E eu quero você aqui, teu coração ser ministrado, incendiado, aquecido, para que você faça o casa de paz com o teu coração queimando. Então aqui nós vamos fazer a entrega do livro, vamos fazer a entrega do nosso vidrinho de óleo de unção, e vamos entregar para você também uma pulseira de aliança, que você vai fazer no decorrer dessas 7 semanas, orando por essas pessoas, para você lembrar delas. Essa pulseira é simplesmente para você lembrar que tem uma família sobre o seu cuidado. Na cultura judaica havia os filactérios, que eram muitas vezes colocados no braço, né? Às vezes no pescoço, às vezes no cabelo. Com qual objetivo? Para que todo dia você tinha um contato com aquilo e lembrasse: eu tenho uma aliança com o meu Senhor, eu tenho uma aliança com Deus. Lembrasse da aliança que ele tem com o Senhor. Então essa pulseira vai ser só para você lembrar. A hora que você vê aquela pulseira, você orar por aquela pessoa, orar por aqueles pedidos de oração que ela colocou diante de você, para que aquela família experimente milagres, amém? Mas nós vamos fazer essa entrega tudo aqui na sexta-feira, depois da oração, da consagração, para que toda a sua casa de paz seja bem sucedida, que você não saia de lá frustrado. Mas suponhamos que você abordou alguém, ou até começou a casa de paz com alguém, e não deu o resultado que você esperava. A palavra de Deus diz que a paz voltará para você. Nunca vai ser um tempo perdido. Porque se você semeia na vida de alguém, o primeiro a ser abençoado é você, como eu disse. Porque o que a palavra de Deus diz? Que quem é generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aquilo que você ministrou na vida do outro, vai voltar para você. Fica tranquilo. O primeiro a ser abençoado, conforme aquela ministração que está sendo compartilhada, é você. Você não perdeu o seu tempo. Então talvez o caso de paz que você fez não teve tanto sucesso assim, não foi tão abençoado como você gostaria. Pode ter certeza, te abençoou, amém? Aquela bênção talvez não alcançou aquela casa, mas ela alcançou você, e você nem percebeu, porque Jesus disse que a paz voltará para você. Se eles não receberam aquela palavra não vai ser jogada no lixo, ela volta para você e te abençoa. Então por isso que fazer casa de paz só vai te abençoar. Se não transformar aquelas vidas, vai abençoar você. Se não alcançar o objetivo que você gostaria com eles, vai voltar para você, e você vai sair desse casa de paz ainda mais abençoado, amém, queridos? Então a missão sempre é gerar filhos da paz. Em janeiro nós ministramos uma série de ministrações sobre o centro do coração de Deus. Não sei se você lembra. O centro do coração de Deus é gerar filhos para Deus, amém? Diga assim: o centro do coração de Deus é gerar filhos para Deus. Nós somos chamados para gerar filhos para Deus. Nós só seremos pessoas realizadas se nós gerarmos filhos para Deus. Talvez você tenha sido uma pessoa desmotivada, você não tem tido motivação para ir na célula, você não tem tido motivação para ir no culto. Sabe o que está faltando para você? Uns filhos, para te dar um pouco de canseira, te tirar o sono. Não é assim quando o casal está muito tempo casado, alguns anos casado, começa a ficar aquela vida monótona. O que você pensa? Vocês conversam: a gente podia ter um filho, né? Aí vem um filho, acabou-se a noite, nunca mais são as mesmas, por um bom tempo.
Aí a hora que aquela criança já está dormindo a noite inteira, começa a ficar monótono de novo. O que você fala? Preciso fazer mais um? Agora que o negócio está tranquilo, você fala, preciso arrumar mais um. Por quê? Porque nós precisamos de uma motivação, irmãos, para levantar de manhã, para trabalhar, para orar. Talvez a tua vida espiritual está fraca, você não deu nenhum filho para você orar por ele, você não assumiu nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. Como diz o ditado por isso, você não tem nenhum passarinho para dar água. Mas na hora que você começa a fazer o Casa de Paz, isso vai te encorajar. Você fala, eu tenho que ir para a célula, que agora tem pessoas inspirando em mim, não posso faltar na célula. Não, agora eu tenho que orar, porque eu assumi um compromisso de orar por ele, eu quero ver aquela vida transformada, eu preciso ir no culto, porque vai que ele está no culto e eu não estou lá. Estão entendendo, queridos, amém? Então, filhos, vai gerar em nós alegria, entusiasmo, motivação de fazer as coisas no reino. Mas se você só vem aqui no culto, eu vou lá só para receber e vou para casa, ótimo, você está abençoado. Mas vai passando o tempo, esse negócio vai ficando chato, vai ficando monótono, todo dia a mesma coisa. Lembra disso? Você precisa de uns filhos para te tirar o sono, para te ligar de madrugada, pedir conselhos, ora por mim, meu filho está doente. É o que motiva a gente, irmãos. Depois você vai ver os testemunhos, os agradecimentos. Pastor, obrigado, irmão, obrigado. Olha, você abençoou a minha vida. Então entenda que o Senhor Jesus, Ele colocou diante de você uma responsabilidade, gerar filhos. Não só biológicos, mas filhos espirituais. Esse é o chamado de Deus para você. É assim que a sua vida espiritual vai estar ativa. Você vai estar com o coração queimando. Ah, pastor, olha, eu tenho uma dificuldade de orar. Comece a evangelizar. Faz um Casa de Paz, vai ser natural. Você vai começar a orar por aquelas pessoas, você vai ministrar na vida delas. Entendeu, amados? Amém? Estou te dando aqui motivos de você começar um Casa de Paz. O verso 1 de Lucas 10. Jesus disse que você não pode fazer isso sozinho. Depois disso o Senhor designou, depois disso o quê? Depois de enviar os 12. Ele designou outros 72 e os enviou de 2 em 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Nunca faça um Casa de Paz sozinho, porque tudo que você faz sozinho, irmãos, você para no meio do caminho. Tudo que você começa sozinho, você não tem força para continuar. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor 2 do que 1, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. A paga de 2 é maior do que 1. Se alguém te atacar, 2 consegue se defender com mais facilidade. Há muitos exemplos na Bíblia para que você não ande sozinho. Na verdade, o ser humano não foi feito para andar sozinho, foi feito para andar em manadas, em companhia. Você tem que ter alguém com você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é arrumar uma parceria. Pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser um amigo, sua amiga. Sempre, se não for seu cônjuge, homem com homem, mulher com mulher. Né? Se é alguém do mesmo sexo, tem que ter pelo menos 3. 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. Mas tem que ter pelo menos 3 pessoas nesse processo. Mas não faça isso menos de 2. Então o seu primeiro alvo tem que ser: Senhor, me dê uma parceria ministerial. Porque essa pessoa, quando ela estiver desmotivada, você vai encorajar ela. Quando você estiver desmotivado, Ele vai encorajar você. Amém, queridos? Então, Jesus colocou de 2 em 2 com esse objetivo. De segurança, de um testemunho mútuo, de encorajamento. Um cobrindo o outro, um protegendo o outro. Verso 2 diz assim: Ele lhes disse, presta atenção, Ele não falou a seara ou a semeadura. A tradução correta aqui é colheita. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, por isso que o Casa de Paz não é semeadura. Você vai lá para colher, porque alguém já semeou, já está maduro. Então você só vai lá semear o evangelho e automaticamente vai dar fruto. Por quê? São pessoas que estão prontas para serem colhidas. O que é ser colhido aqui? É se render a Jesus, entregar sua vida a Jesus, decidir pelo batismo e daqui a pouco fazer o mesmo que você. Porque você vai alcançar a vida dela, o coração dela vai queimar, ela fala: eu preciso fazer isso com outra pessoa também, vai ser natural.
Há um processo natural. Mas o que ele está dizendo? Ore para que o Senhor envie semeadores. Então a sua primeira oração é: Senhor, coloca diante de mim pessoas e convide. Então convide alguém para fazer com você. Vamos fazer uma casa de paz junto? Talvez o Espírito já ministrou alguém no seu coração e chama ele. E se você tem condição de fazer mais de uma casa de paz por semana, pode fazer. Já teve momentos de eu fazer 2 casas de paz no mesmo dia. Faço num lugar das 6 às 7, na outra das 7 às 8. Que é 40 minutos ali, 1 hora, é algo rápido, né? Para que você tenha um tempinho de comunhão depois. Faz 1 hora e meia depois. Dá para você fazer 2 casas de paz no mesmo dia. Mas faça aquilo que você de fato consegue cumprir. E você pode fazer com parcerias de ministérios diferentes. Se você é a mesma pessoa, né? Eu tenho orientado aos líderes a fazerem o quê? Talvez é comum você querer fazer com a sua esposa, mas como que você agrega mais pessoas? Faz com que aquelas pessoas que estão começando na fé. Chama alguém menos experiente que você para você treinar ele. E fala para sua esposa procurar uma outra pessoa da mesma forma e assim por diante. Sempre colocando uma pessoa mais experiente com uma menos experiente. Mas eu gostaria, nesta noite, de trazer isso ao seu coração, entendendo que existem muitas pessoas perdidas que precisam ser alcançadas. Existem muitas pessoas sofrendo que precisam ser ministradas, muito mais do que você pode acreditar nisso. E o Senhor tem chamado você, tem convocado você para ministrar e abençoar vidas. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para gerar filhos e filhas espirituais. Agora, por que eu devo fazer um casa de paz? Como eu disse, se Jesus fez, é porque dá certo. Se Ele fez, não tem como dar errado. Uma das maiores desmotivações do evangelismo é quando não há frutos. Porque a pior coisa, irmãos, que a gente pode fazer é a gente trabalhar e não ver resultado do nosso trabalho. Não é horrível? Você vai lá, você trabalha e não vê resultado. É desmotivante. Mas o casa de paz não. Se você seguir as orientações de Jesus, toda casa de paz que você realizar, ela vai dar frutos. Amém? Glória a Deus por isso. Então é só você seguir os passos. Eu estou te passando aqui os passos. Primeiro, vai de 2 em 2. Organiza alguém com você. Forme essas parcerias ministeriais e ministre na vida dessas pessoas, dessas casas. A colheita, ela está pronta nas casas. O método de evangelismo de Jesus começa quando levantamos os olhos e vemos a seara nas famílias ao nosso redor. Talvez você tenha enxergado gente problemática. Você tenha enxergado gente difícil, dizendo: ih, pastor, aquilo lá não converte não. Ih, aquilo lá, não olha dessa forma. Olha, campos prontos a serem colhidos. Jesus disse que Ele não veio para os bons. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Amém? Então, tira o seu olho natural. Olhe para as pessoas com um olhar de fé, de expectativa, que são para essas pessoas que Jesus veio. E Ele muda a vida das pessoas. Agora, existem algumas atitudes importantes para que essa casa de paz seja bem sucedida. Verso 3. Jesus diz assim: vão, eu os envio como cordeiros no meio dos lobos. Tem alguma chance de um cordeiro vencer a guerra com o lobo? Não, ele precisa de ajuda, não é verdade? Um cordeiro, ele só vence uma batalha com o lobo se alguém ajudá-lo. Então ele está dizendo: não é você que vai mudar a vida de ninguém, é o Espírito de Deus que vai mudar por você. Você só precisa ir. A vitória é certa, mas confie no seu pastor. Eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Confie em Jesus, que é Ele que vai fazer, que é Ele que vai transformar, é Ele que vai curar. O que é casa de paz? Nada mais é do que você orar por 7 semanas na casa de alguém, para que ele experimente milagres. Como eu disse, todas as casas de paz que eu fiz, milagres aconteceram. E todos os irmãos que têm feito aqui têm experimentado milagres. Então você vai orar, é só isso, você vai orar para que milagres aconteçam. Vai compartilhar uma palavra, vai pegar a lista de oração, vamos orar. E no decorrer da semana você vai orando, vai jejuando por aquela família. E Deus vai encarregar de fazer o resto. Lembra que você é uma ovelha. Você não está lá para mudar a vida de ninguém. Você está lá para levar o pastor, aquele que muda a vida de todas as pessoas, Jesus Cristo. Porque Jesus disse que aqueles que a nós nos recebem na sua casa, não está recebendo pessoas, está recebendo Ele mesmo. Ele diz: quem recebe
aqueles que eu envio, dos meus pequeninos, a mim me recebe. Jesus está dizendo, olha, quando você entrar numa casa, aquelas pessoas não estão recebendo você, estão recebendo o próprio Cristo. Por isso que a vida delas serão transformadas. Eles não abriram a porta da casa para você, eles abriram para Jesus. Por isso que vai haver transformação, haverá transformação. Então dependa totalmente de Deus, amém? Uma casa de paz bem sucedida, com frutos, é quando você vai com a total dependência de Deus. Não é você, não é a sua qualificação, não é o seu diploma, não é seu estudo, não é porque você fez curso de maturidade, ou fez isso, ou fez aquilo, isso não importa. O que importa é que essas pessoas vão crer em Jesus, e elas vão experimentar milagres. O verso 3 ele diz, o verso 4, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúde ninguém pelo caminho. Está dizendo, olha, não leve nada além do que Jesus. Aí fica falando de doutrina, de regras, esquece isso. Você vai lá falar de Jesus. Não leve nada além da mensagem do Evangelho da graça. Você vai lá para abençoar a vida deles, só isso. E ele diz, não saúde ninguém pelo caminho. O que ele está dizendo? Cuidado, senão no meio do caminho você vai se distrair. Por isso nós vamos colocar numa fita de aliança, para você lembrar. Porque você vai começar empolgado, mas vão surgir talvez problemas na sua casa, no seu trabalho, ou na própria casa de paz. A última casa de paz que eu fiz, essa pessoa, ele queria, a família dele estava em muito tormento, muita briga. Eu falei, é para isso mesmo que nós fazemos o casa de paz, vamos fazer. E na primeira semana, Deus falou no meu coração, nessa primeira semana vai piorar a casa dele. Eu já preparei ele, falei, todas as vezes que eu faço casa de paz, assim, essas brigas e desentendimentos são demônios que causam isso. E quando a gente começa a orar, ele se levanta, e você vai ter a sensação que de início está piorando, mas é normal, é só ele atiçando lá para você desistir. Não desista, até o final das 7 semanas você vai experimentar esse milagre. Cheguei lá na segunda semana, o que você acha que aconteceu? Pastor do céu, virou uma turbulência em minha casa essa semana. Mas eu falei, tá tudo bem, é assim mesmo. O diabo, antes de sair, ele resiste, ele não quer, ele esperneia, e ele vai fazer de tudo para que aquelas pessoas desistem do casa de paz. Mas o que aconteceu depois em diante? Eu falei, fica tranquilo, de agora em diante vai começar a pacificar. E foi o que aconteceu. Aquela casa foi tomada pela paz do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, talvez no decorrer da semana, dessas 7 semanas, você vai ser tentado a se desmotivar. Você não vai orar com a mesma frequência, você não vai estar comprometido em estudar o material com a mesma frequência. Talvez vai surgir situações ali que você vai ser levado a ficar incrédulo. Não vai acontecer milagre, não vai acontecer milagre. Mas vai. Nós fizemos na casa de uma irmã que ela queria muito ter um filho. Falei, fica tranquila, a vontade do Senhor é que você tenha filhos. Deus está mais interessado que você tenha filho do que você. Semanas depois ela relata, pastor, estou grávida. E ela foi fazer as contas das semanas, realmente, ela engravidou naquela primeira semana que nós fizemos o Casa de Paz. Tinha um outro irmão, que ele tinha cometido um erro, um crime. Mas ele já tinha pagado todo o crime, todo o seu erro, diante da justiça, estava tudo resolvido. E ele estava com a tornozeleira para ser tirado fazia 1 ano. Ele, pastor, já era para ter tirado isso aqui há 1 ano atrás. E ninguém resolve isso, eu não sei mais o que fazer. Eu queria tanto resolver isso. Falei, vamos orar. Falei, se tem alguém que é o juiz dos juízes, é o nosso Deus. Na 3ª semana, ele mandou uma mensagem para mim, pastor, aquele pedido de oração principal já foi resolvido. Tiraram a tornozeleira. Estou citando exemplos aqui, de casas de paz que a gente fez e experimentou milagres. Casas de paz que nós realizamos e a vida das pessoas foram transformadas. Amém? Podia ministrar aqui muitos outros exemplos. Não estou citando alguns para vocês. Então confie na provisão divina. Não se distraia no meio do caminho. Vá até o fim. As 7 semanas você vai experimentar milagres. Aquela família, aquelas pessoas vão experimentar milagres. Verso 5. Quando entrarem em uma casa, diga primeiro, paz a esta casa. Verso 6.
verso 6. Se houver ali um homem da paz, a paz de você repousará sobre ele. Caso contrário, voltará para vocês. Pode ir passando. Fiquem naquela casa e comem e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. E não fiquem mudando de casa em casa. O que ele está dizendo? Olha, vai lá e ministra a palavra. Ministra a paz sobre aquela casa. Porque onde a paz entra, o Espírito flui, irmão. O Espírito não flui onde há briga, desentendimento, falta de unidade, confusão, intrigas. Então por que primeiro a gente tem que ministrar a paz naquele lar? Para que o Espírito Santo opere. Ore pela paz dentro do casal, dos pais com os filhos. Ore para que haja paz. Havendo paz, os outros milagres vão acontecer naturalmente. Então por isso que a paz é o primeiro bem que você não pode abrir mão dentro do seu lar. Ele é a porta para todos os outros milagres. Todos os outros milagres. Não perca a paz. Porque paz significa descanso, confiança. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai trabalhar. E ele disse, olha, não fique mudando também de casa em casa. Por isso que nós fazemos 7 semanas. Muitos irmãos pedem, vem cá, ora por mim. Às vezes a gente vai lá, a gente ora, mas abençoa por um tempo, daqui a pouco volta tudo de novo. Por quê? Não fez um trabalho completo. Então as 7 semanas, são 7 semanas que nós vamos ministrar, para ajudar aquela pessoa a crer de forma correta. Nós vamos ensinar ela a orar, não só depender da nossa oração, e ela vai conseguir vencer os seus inimigos, as suas batalhas. Naamã, ele foi curado depois do 7º mergulho. Então por isso que nós colocamos 7, porque nós entendemos que há certas situações que requer de nós uma persistência. Tiago 4,7, Tiago diz isso, olha, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então muitas situações nós precisamos resistir, persistir, para que de fato haja uma vitória. Por isso que são 7 semanas. Amém, queridos? Então ele está dizendo, olha, e coma o que der ali para você. Talvez você vai entrar em casa, você vai ficar preocupado. Será que isso aqui é consagrado a algum demônio? Será que isso aqui é consagrado a um ídolo? Irmão, não importa, não tenha medo disso. Maior é o que habita em você. Ele está dizendo, o que der você coma. A não ser que você tenha intolerância à lactose, aí não é bom, né, Rodrigo? Mas coma. Não vai de dieta não, depois você faz dieta. Não vai de jejum não, depois você faz jejum, vai lá e coma, tenha comunhão com Ele. Cria vínculo com essas pessoas, ministre na vida delas. Amém? Fiquem naquela casa. 8. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, como do que for posto diante de vocês. Esse é o ponto chave. Pastor, como que eu sei que eu deva fazer um casa de paz na vida daquela pessoa? Veja se ele quer. Ele quer. Porque às vezes a esposa quer, mas o marido não quer. E se o alvo é o marido, não vai dar certo. Ele tem que querer. A pessoa tem que querer. Não pode ser um negócio forçado. Não, pastor, faz lá em casa, vai que meu marido converta. Não, não funciona assim. Então sempre que as pessoas falam isso, falam, vamos orar. Se o Espírito testificar, nós vamos. Porque tem que ter uma direção do Espírito, porque talvez não está maduro, não está pronto. Às vezes você vai fazer o caso de paz, ao invés de melhorar, vai piorar, porque não está pronto para ser colhido. Então tem que haver um testificado do Espírito, e o maior testificado é, a pessoa quer. Porque se a pessoa quer, irmão, sabe o que acontece? Um milagre vai acontecer. Agora você fala, você vê, não sei, vamos ver, se der eu participo. Não está pronto. Um tem que estar querendo. Pelo menos um da casa. Tem que estar querendo. Porque se você está chegando lá e é um fardo, é um peso para a vida daqueles irmãos, eles não vão receber. Eles têm que te receber com expectativa. Que bom que você está aqui. Estava te esperando. Que bênção. Porque senão esse é um sinal que aquelas pessoas não estão prontas para serem colhidas. Amém? Como eu disse, vai abençoar? Vai abençoar. Mas o caso de paz não tem esse objetivo. Jesus disse o quê? Se for bem recebidos, como do que for posto. Diga assim, eu preciso ser bem recebido. Então, esse é o sinal de que aquelas pessoas estão prontas para serem colhidas.
ministradas, abençoadas pelo Casa de Paz. Esse é o principal sinal. Mas tem um testificar no Espírito, né? Porque talvez uma amiga quer que você vá lá, um amigo quer que você faz, mas talvez não está pronto. Então siga a direção do Espírito. E o que ele diz em diante? No verso 9: cure os doentes que ali houver, e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Por isso que na sexta-feira aqui nós vamos entregar um vidrinho de óleo de unção para você. Se tiver alguém enfermo, você vai dar uma ordem sobre aquela enfermidade vai ter que sair. Haverão curas nessas casas de paz, amém? Então, ore com autoridade, declara cura, porque é o Espírito de Deus que faz, porque foi dado a você uma autoridade. Você não está indo porque você quer. Agora aqui existe um ponto importante. Por que vai acontecer milagres? Quando você orar, o Espírito de Deus vai corresponder, porque você não está indo de livre vontade, você está indo porque o Senhor Jesus te deu uma ordem. O texto diz que Jesus enviou. Se eu perguntar aqui, quem quer fazer casa de paz? Pouquíssimos vão levantar as mãos. Não vou nem fazer essa pergunta aqui. Eu sei que você não quer, eu também não quero. Mas por que nós fazemos? Não é porque eu estou com vontade ou não estou com vontade, é porque Jesus nos deu uma ordem: vão e façam discípulos. Pegou de 2 em 2 e disse, agora vá. Jesus não chegou nos 70 e falou, levanta a mão aqui, quem quer fazer casa de paz? Jesus fez, aqui, Dona, vem cá, Raviel, vem aqui. Vão lá, Emerson, vem aqui com o Paulo e vão. Fernando, com Ana Paula, vão. Jesus não falou, quem quer levanta a mão. Não, irmãos, ninguém quer. Você não pode olhar para isso e dizer, pastor, irmão, eu não estou com vontade, eu não estou sentindo no meu coração. Irmão, você sentindo alguma coisa no teu coração, cuidado, tem que ir no médico. Pode ser alguma coisa ruim. Isso é um encargo, uma missão que o Senhor nos deu. Você vai para o trabalho como? Não, pastor, eu vou todo dia sorrindo, feliz, é assim? A hora que o despertador toca, você fala, meu Deus, tem que ir para o trabalho. Mas você bate a poeira e vai, não é assim? Porque você entendeu que é um encargo, é uma responsabilidade, é uma missão. Tem dia que você levanta mais sorridente, legal. Essa semana vai ser uma bênção. Amém? Mas não é todo dia assim, nem por isso você deixa de ir no trabalho. Então olhe o seu ministério, que Deus tem colocado nas suas mãos, como uma missão, um encargo que Deus colocou diante de você. Não fica esperando vontade. Vontade você tem para jogar futebol. Eu vejo os irmãos enquanto não tem discipulado na segunda. O Espírito Santo me colocou num grupo de futebol dos irmãos. Perguntaram, quem foi que colocou o pastor aqui? Eu já falei, foi o Espírito Santo. Porque quando tem encontro, irmãos, tem festa, chega na segunda, todo mundo pergunta, pastor, vai ter discipulado hoje? Aí o pastor que é o ABC fala, não, vocês estão cansados, né? Não vai ter hoje não. Teve futebol na segunda, teve futebol na terça. Falei, mas cadê o cansaço? Porque para as coisas naturais, nós não cansamos. Quem passa pelo legendário sabe naquela hora da guerra. Quando eu servi lá foi do mesmo jeitinho, Beto. Mesmo jeitinho. Todo mundo chega lá assim, irmão, morrendo, cansado na arena. Aí tem um momento lá que coloca 2 equipes para uma medir força com a outra. Estou dando um spoiler aqui, nem devia. Mas eu estou dando para vocês entenderem como isso é espiritual. Irmãos, olha que fala, vamos ver quem é o vencedor. Rapaz, acabou a canseira. Todo mundo, bora! Sangue nos olhos. Aí o juiz, ele faz questão lá do juiz ser, como que eu falo, ser injusto mesmo. Aí todo mundo que sai injusto, com raiva. Rapaz, mas não merecia ter saído daqui, porque eu queria ganhar. Aí a gente grita lá do outro lado, revanche, revanche. Você acha que todo mundo fala? Cadê o cansaço? Não tem nenhum cansaço. Mas tem os irmãos que reclamam. Nossa, tem que ir na segunda no discipulado, na quinta na célula, no domingo tem culto. Sabe o que Deus diz? Que eles reuniam todos os dias. Sabe como que a igreja reunia no primeiro século? Todos os dias, 3 vezes por semana não dá.
Marca futebol para você ver. Vai os 7 dias da semana. Então não fique esperando, irmãos, ter prazer. Vai vir de você uma vontade natural de fazer um casa de paz. Ai, pastor, eu não estou com vontade. Não. Talvez o inimigo vai dizer, você não está pronto. Não, olha, não queimou no seu coração, espera um pouco mais. Não, é um encargo, uma missão, o Senhor te enviou. Você acha que eu queria estar aqui fazendo isso? Não, eu queria estar em casa, assistindo. Não assisto mais MMA, não. Muito maligno aquilo. Não assisto mais nada, vou dormir. Amém? Então entenda que você está sendo enviado. É o seu líder de célula que vai te enviar. Vai fazer as duplas lá. Dessa vez vai ser assim. Eu estou dando a opção de você fazer a dupla. Não fez, não chora depois. Porque o líder vai formar as duplas e vai enviar. Porque Jesus fez isso, por que não podemos fazer? Agora, o direito de você falar, não vou. Tudo bem. Mas nós vamos fazer as duplas e vamos enviar? Vamos. Aí você resolve com Jesus depois. Não é com o pastor Zeca, não é com o discipulador, não é com o líder de célula. Resolve com ele. Não vou, beleza. Deus te abençoe. Mas olha o que diz Atos 2:46. Preciso agora da sua agilidade aí, viu? Mariana, vamos lá. Todos os dias. Quantos os dias, irmãos? Todos os dias. Não, pastor, eu tenho a minha família, não é assim? Tenho o meu trabalho, não tenho tempo, estou corrido. Você acha que esses irmãos aqui também não tinham o que fazer, irmãos? Eram desocupados? Não, todos os dias eles se reuniam. Não, e na célula, uma vez por semana, mais um dia da semana. Todos os dias. Continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria. Vai fazer casa de paz com peso? Não, pastor mandou, não vai então não. Não vai assim não. Então eles dizem que eles faziam com alegria, sinceridade de coração, alegria sincera. É um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio compartilhar a palavra do reino, é um privilégio fazer casa de paz, é um privilégio fazer parte de uma célula, é um privilégio estar no culto, é um privilégio eu trabalhar, é um privilégio ter uma família. Você sabia que tem muita gente que gostaria de estar trabalhando no seu lugar? Ou não tem saúde, ou às vezes não tem oportunidade. Mas você reclamando do seu trabalho, essa mixaria que me pagam, esses exploradores. Mas tinha gente cobiçando o seu trabalho, tem gente, tudo que ele queria era o seu trabalho. Então nós temos que fazer as coisas com alegria, não com peso, não com fardo. Eles faziam isso todos os dias. Não, mas 3 vezes na semana é muito, pastor. Irmão, resolve isso com Jesus, não é com o pastor Zeca. Não aceita essa desculpa. Todos os dias. 5:42. De novo. Todos os dias. No templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e anunciar que Jesus é o... Eles não faziam casa de paz uma vez por semana, não. Uma vez por semestre, não. Eles faziam todos os dias. Todos os dias. Atos 8, verso 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e os lançava-os na prisão. Tem alguém que te desmotiva, tem alguém que rouba a sua alegria, tem alguém que atrapalha o casa de paz, tem alguém que não quer que você faça casa de paz, tem alguém que quer que você crie um monte de desculpas para você não ir, e ainda vai enviar alguém para atrapalhar os que vão. É o diabo. O diabo usava a vida de Saulo. Saulo não fazia casa de paz, ele ia atrapalhar quem fazia casa de paz. Quero dizer para você que é isso que o diabo quer. O diabo não quer que você se envolva no reino. O diabo não quer que você sirva no reino. O papel do diabo é destruir os trabalhos nos lares. Quando eu vejo alguém falando mal de célula, na hora eu já olho, está caindo no laço do diabo. É o espírito de Saulo que perseguia nas casas. Porque a igreja mais prevalecente é a igreja que acontece nas casas. Você viu na pandemia? Quais foram as igrejas que prevaleceram na pandemia? As igrejas que trabalharam com célula, irmãos, não tiveram dificuldade de reunir o povo. Eu não preciso disso aqui para reunir vocês.
Eu tenho muito mais pessoas reunindo nas células do que aqui no prédio, os 2 cultos. Quer dizer para você que esse é o método do Senhor Jesus, não se opõe a Ele. Não fica criticando, você não está criticando a mim. Você não está criticando o trabalho, você está criticando uma obra que Jesus Cristo começou de casa em casa. Por isso funciona. Por isso que as igrejas mais crescem, são igrejas que trabalham com célula, com casa de paz. Não é que está criando alguma coisa nova, não, está voltando ao estado original. É assim que o Evangelho foi estabelecido, é assim que o Evangelho expandiu, é assim que a igreja cresceu. Mas o diabo vai se levantar contra os casas de paz, vai se levantar contra as células. Esteja preparado para isso, esteja preparado para as críticas. Esteja preparado para a oposição na sua alma, pela falta de vontade. Pastor, estou desanimado. Vai desanimado mesmo, no meio do caminho você vai ser encorajado. Jesus caminhava com 2 discípulos ao caminho de Emaús, e no meio do caminho, enquanto eles caminhavam, o coração deles queimava. Mas porque eles estavam caminhando com Jesus. É no meio do caminho que o teu coração queima, amém? Então não fica esperando que vai brotar uma vontade natural de você fazer casa de pai. Não, não vai. O inimigo vai fazer de tudo para tirar de você essa vontade. Agora entenda que isso é um encargo. É uma missão que o Senhor deu. Você foi salvo, você recebeu Jesus, você tem uma missão de levar Jesus aos outros. Atos 10. Só coloquei o... acho que é o verso 10. A conversão de Cornélio aconteceu numa casa. Pedro entra, prega e o Espírito Santo desce sobre toda a casa. Não vou ler aqui o texto, que é longo. Mas onde que aconteceu a conversão de Cornélio? Numa casa. Um dos homens mais importantes da nova aliança. Um anjo apareceu para ele e a conversão aconteceu na sua casa. Atos 18, verso 7 e verso 8. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus e morava ao lado de uma sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Ali havia uma casa. Toda a sua casa foi convertida. Atos 20, verso 20. Paulo declara: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. É nas casas que o Evangelho expande, que as pessoas são alcançadas, que as vidas são transformadas. A sua casa precisa ser uma extensão da igreja. Chega assim: a minha casa é uma extensão da igreja. A melhor coisa que você pode fazer é ter na sua casa uma célula, porque a sua casa vai se tornar uma extensão da igreja. Você deve envolver toda a sua família no ministério, na vida da igreja, e faz isso todos os dias, e deixa o povo falar. Virou fanático agora. Sou fanático mesmo. Mas é o que a Bíblia está dizendo, não é o pastor Zeca. Amém? Por isso que a igreja crescia. Pedro, em uma pregação, ganhou 3.000. Em poucos dias, uma igreja que tinha 120 passou de 5.000. Porque eram pessoas que estavam envolvidas com o reino, todos os dias, tinham um coração, tinham um encargo no reino de Deus. Diga assim: eu quero ser esse. Eu quero ter esse desejo, essa paixão pelo Senhor Jesus. Romanos 16:5. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto, o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Todas as igrejas do Novo Testamento funcionavam nas casas. 1 Coríntios 16, verso 19. Você entendeu como que a igreja funcionava na nova aliança? Nas casas. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que reúne na casa deles. Priscila e Áquila tinha uma casa que reunia. Qual que era a igreja? Uma célula. Colossenses 4:15.
Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Filemão 1:2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que reúne com você na sua casa. Eu poderia citar aqui mais dezenas de versículos mostrando que a igreja funciona nas casas, que esse é o ministério de Jesus, esse é o ministério eficiente, que de fato funciona, que transforma, que liberta, que cura. Creia no poder do Casa de Paz. Lembre que evangelizar nas casas e fazer casa de paz é um método de evangelismo de Jesus. Observe o padrão dele. O que ele fez? Primeiro, ele enviou de 2 em 2. Então você precisa ser enviado por um líder de célula. Converse com o seu líder de célula. Não vá sozinho não vai sem respaldo. Aqueles discípulos foram enviados. Converse com o seu líder e fale: eu quero fazer um casa de paz. Se você ainda não recebeu o casa de paz, não é crente, não é batizado, peça: eu quero um casa de paz, eu quero experimentar esse milagre na minha casa. Mas você precisa ser enviado. E é os líderes de célula que vão enviar. Eu vou enviar os discipuladores. Os discipuladores vão enviar os líderes de célula, e os líderes de célula vão enviar toda a igreja. Amém? Vai ser assim que nós vamos funcionar. Então, porque foi assim que Jesus fez. Jesus enviou. E ele instruiu. As ordens foi claro: levam a paz, dependam de Deus, fica na mesma casa, anuncia o reino. Então na sexta-feira nós vamos estar aqui, vamos passar as instruções. Os que irmãos já fez, já sabem como que é. Mas vamos resumir aqui. Vamos disponibilizar os vídeos que você quiser para assistir. O seu líder de célula vai estar à disposição. Fica tranquilo, não vai faltar instrução para você. Mas é simples, você vai lá e vai orar 7 semanas. Não tem segredo. Jesus entrou nas casas. Por isso que nós vamos fazer. Tanto eu, quanto os discipuladores, os líderes, todos vamos fazer. Para darmos o exemplo. Mas lembra disso, o Casa de Paz não é para a liderança. O Casa de Paz é para toda a igreja. Nós só vamos para dizer para você que esse é um encargo para todos, mas não é uma coisa exclusiva para quem é líder. Como eu disse, liderar a célula é uma coisa, fazer casa de paz é outra. Então Jesus entrou nas casas. Há muitos textos mostrando isso, não vou falar aqui. Jesus se envolveu, criou vínculos. Ele comeu, conversou, curou, ensinou, gerou discípulos nos ambientes familiares, no ambiente doméstico, em uma casa. Então vai lá, participe, ministre na vida dessas pessoas, compartilhe aquilo que Jesus tem feito na sua vida, compartilhe o que você tem recebido dele. E o mais importante, ele multiplicou esses discípulos. Estou vendo aqui o Felipe, estou vendo aqui o Edmilson. Posso apresentar vocês dois? Vem aqui, esses dois. Aqui é um exemplo do ministério que Jesus Cristo realizou através do Casa de Paz. Eu fiz o Casa de Paz na casa do Felipe. O Rafael foi algumas vezes comigo, o José Ilson, quem mais? Só nós dois? O dono foi também. Fiz o Casa de Paz na casa do Felipe. O Felipe estava desviado, perdido, era batizado, mas estava perdido. Fizemos o Casa de Paz, as mulheres em jejum e oração, a Poliana jejuando pela conversão dele. Terminou o Casa de Paz. Esse menino já tinha parado de beber, já tinha não? No Casa de Paz? Já tinha. Passou pelo encontro, voltou de lá incendiado, fez os cursos, 6 meses depois já estava liderando uma célula. O que ele fez depois nesse processo? Fez uma Casa de Paz com o Edmilson, com a Vitória, com toda a família. O que o Edmilson fez? Já fez o curso de líderes comigo. Já está pronto para ser multiplicado a célula com ele. Porque o caminho é esse. Felipe foi transformado, ele disse: eu preciso também fazer isso na vida de outra pessoa. Agora Edmilson vai fazer a mesma coisa. Agora eu vou ministrar na vida de outra pessoa. E assim nós vamos ganhando um ao outro. E o Felipe já vai partir para outra. Já tem uma outra casa para ganhar, porque essa aqui está firmada. A célula já acontece na casa do Edmilson. Olha que bênção. Então é assim que o evangelho expande. É assim que nós alcançamos as pessoas, irmãos. Não tem segredo. Aqui está um exemplo do que Jesus fez. Jesus ganhava e enviava. Agora você vai enviar ele. Agora vai fazer casa de paz. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Deus abençoe. Podem voltar para o assento.
Então, resumindo, para a gente concluir, ore, escolha seu parceiro. Se você não escolher, você será escolhido. O que você vai fazer nessa semana agora? Identifique o seu filho da paz. Comece a orar: Senhor, mostra para mim quem é o meu filho da paz. Você vai focar em uma pessoa, irmãos. Presta atenção, é uma pessoa. Sempre homem com homem, mulher com mulher. Foque em uma pessoa. Quem que você quer ganhar? Faz uma listinha aí de 3, 4, 5, 10, 30, não importa. Faz uma lista. E o Espírito vai testificar com você. Na sexta-feira, se você já estiver com essa pessoa pronta, você já pode começar na semana seguinte, porque no domingo nós vamos ministrar a primeira ministração. Mas você tem uma missão nessa semana de orar e jejuar por essas vidas, por essas pessoas. E você vai pedir permissão para essa pessoa para entrar na casa dela. Você não precisa falar de início que é 7 semanas. Se ela permitiu para você orar uma vez, vai lá e conversa com ela. Já ministra a primeira lição. Talvez é uma estratégia. Cada caso é um caso. Mas você fala: não, vou falar para ele, pastor, que é 7 semanas com antecedência, ótimo. Se não, vai lá, ministra a primeira semana. Compartilha com ele, fala: nós temos um projeto chamado Casa de Paz. Você não quer que eu continue com você aqui mais 6 lições? 6 ministrações aqui, 6 dias, 6 semanas, uma vez por semana? Mas Deus vai te dar estratégia, o Espírito vai te dar estratégia para você abençoar aquela casa. Porque é uma coisa rápida, é de 30 a 40 minutos. O Casa de Paz. O ideal é que não passe de 40 minutos. Amém? Proclame a paz e apresente Jesus para aquela família. Permaneça ali e construa relacionamentos. Então, durante a semana, você vai ter contato com ela. Chama ela para tomar um café na sua casa, né? Faz uma visita para ela, se ela puder. Mas mantenha contato, pergunta se está tudo bem. Então, crie relacionamento com essa pessoa. Você vai sair para pescar, convide ela. Vai assar uma carne, convide ela. Vai fazer um almoço, convide ela. Crie vínculo com essa família. Crie vínculo com essa pessoa. Se não com toda a família, com a pessoa. Faça discípulos, ensine a palavra, orem juntos, compartilhem a vida. Ensine essa pessoa também a orar. E uma vez que você ganhou, envie elas. Pastor, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer para que de fato a minha casa de paz seja frutífera? João, verso 6, verso 31 ao 34, diz assim: os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade eu lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, falando de Jesus. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? João 4, verso 35. Ele diz assim, João 4, 35. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Nós não estamos falando aqui de trigo, nós estamos falando de vidas. Talvez com o seu olhar natural você fala: pastor, é impossível aquela vida ser transformada. É impossível aquela pessoa ser alcançada. Mas ele está dizendo: abram os olhos. Que olhos? Naturais? Não. Abram os olhos espirituais. Ore, jejue. Por isso que o Casa de Paz tem que ser feito debaixo de jejum e oração. Então essa semana nós vamos jejuar aqui tanto que você puder. Minha recomendação é que no mínimo 12 horas por dia. Mas se você tem algum problema de saúde, faça o que você puder. Vai tirar meia hora de oração e vai orar pelos seus filhos da paz. Quem você quer alcançar nesses dias? Ore e Deus vai abrir os teus olhos. Vai colocar diante de você pessoas que você nem imaginava. Ele está dizendo: olha, vejam os campos, eles estão maduros e prontos para a colheita. Mas talvez você está olhando com o seu olhar natural, você fala: pastor, vai demorar. Não creia dessa forma.
erga os olhos e veja. E aceita ser enviado. Como eu disse, você pode dizer não, não quero, mas aceite ser enviado. Não vai ser o líder de célula, não vai ser o discipulador, não vai ser o pastor, vai ser o próprio Jesus que vai estar te enviando. Vá, aceite de bom grado. Fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Quando Deus o chamou para o ministério, Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Ele também não se sentia preparado. Ele diz: tenho lábios impuros e habito em um povo de impuros lábios. Maria, quando foi chamada também para ser a portadora do Messias, no verso 38 do capítulo 1, quando o anjo apareceu, ela disse a mesma coisa: eis-me aqui, a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Foi assim que Maria disse. A pergunta é: o que você vai dizer? Gênesis 22, verso 1 e verso 11, quando Deus chama Abraão, Abraão diz a mesma coisa: eis-me aqui. Moisés, em Êxodo 3, verso 4, quando o Senhor chama Moisés, Ele coloca um monte de obstáculos. Olha, eu não sei falar, olha, eu sou gago, eu tenho esse problema. Moisés era gago, não sei se você sabia disso. Mas ele disse: fica tranquilo, eu vou providenciar seu irmão para falar por você. O que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Ananias, em Atos 9, verso 10. Quero projetar esse texto e orar com você. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Você é discípulo do Senhor Jesus? Você é filho de Deus? O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, aqui estou. Senhor, respondeu. O Espírito de Deus está te chamando pelo nome nessa noite. Está dizendo: levante-se, faça uma casa de paz. Vá, comece uma casa de paz. A questão é: que resposta você vai dar? Diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, se coloca de pé. Oh, rialamanassores, ricamanassores. Eu tinha colocado um desafio de realizarmos 50 casas de paz. Mas o Espírito de Deus falou comigo: não é o ano da multiplicação? Serão 100 casas de paz. Deus vai nos dar 100 casas de paz. Então eu quero desafiar você, nesse mês de agosto e nesse mês de setembro. Você vai fazer pelo menos 2 casas de paz. Ocupa esses 2 meses, todos os dias da sua agenda. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Te garanto, vai valer a pena. Você vai ser recompensado. Você tem alguém que não fica devendo nada para ninguém, irmãos, é Jesus. Ele diz: tudo aquilo que vocês renunciam por amor de mim, eu vos darei 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Você vai orar e vai pedir a graça de Deus para você fazer pelo menos 2 casas de paz. Eu quero pelo menos 100 casas de paz até o final do ano. 100 casas alcançadas. 100 casas alcançadas. 100 casas alcançadas. Só aqui em Araputanga. Fora Mirassol, fora Quatro Marcos. Amém? Nós vamos alcançar 100 casas agora. Você vai orar agora. Você vai levantar esse clamor: Senhor, nos dê 100 casas aqui. Esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Nós somos chamados para gerar filhos e filhas para Deus. Nós temos uma missão até o final do ano: encher esses 2 cultos, amém? Nós temos culto de manhã, nós temos culto à noite. Eu fiz um pedido para Deus: eu quero chegar no último domingo de dezembro
com os nossos 2 cultos, pedindo um terceiro culto. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia-me a mim. Me envia. Eu quero resgatar a vida, eu quero resgatar pessoas, amém? O Senhor está te chamando para que você tenha um ministério frutífero, para que você seja um instrumento nas mãos dele, para que você ore e os enfermos sejam curados, para que você ministre e os casamentos sejam restaurados, para que você ore para os oprimidos e eles sejam libertos. Quero chamar aqui os servos que vão fazer a entrega do cálice, do vinho, os itens de ceia. Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Você vai pedir para que o Senhor queime no seu coração o desejo de fazer uma casa de paz. E Ele vai colocar diante de você famílias, para você ministrar na vida delas. Você vai olhar agora com um olhar espiritual. Rejeite o conceito natural que você tem dessas pessoas. Você vai pedir: Senhor, eu quero que o Senhor me faça ver essas pessoas com um olhar espiritual. Você vai passar esses 2 meses ministrando na casa dela. E no mês que vem, no mês de setembro, você vai enviá-las para o encontro. Já vai preparando para você abençoar a inscrição dela. Vai: Senhor, me dê recurso para que eu abençoe a inscrição dela. Porque quem ainda não passou, irmãos, não vai desembolsar dinheiro para passar um final de semana ouvindo pregações e ministrações. Eles não vão.